E aí, galera, beleza? Tô de volta aí na área com o nosso segundo vídeo de resolução de exercícios. Acredito que agora vai correr tudo bem. Vamos falar sobre exercícios do primeiro reinado. Nós estávamos comentando aí algumas questões importantes que ocorreram no primeiro reinado, né? Confederação do Equador, Noite das Garrafadas, enfim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. E nada melhor do que fazer uma resolução de exercício para que você fique afiado para quando chegar um momento que você for desafiado a fazer uma prova. Então vamos lá. Na verdade eu parei no exercício número 9. Deixa eu dar uma acelerada aqui, né? Parei nesse daqui. Vamos lá. Deixa eu arrastar meu rosto, tirar aqui do meio. Deixa eu ver se vai aqui, porque tem hora que esse aplicativo trava, enfim. No início do governo imperial, Dom Pedro I, houve uma revolução da Cisplatina, que culminou com a independência. Bem, Cisplatina, região dos Rios da Prata, né? Uma região que corresponde ao Rio Paraná, o Rio da Prata, e tem mais um rio, parece que é o Rio Itaipu, não lembro qual é o nome do rio. São três rios importantes. E lá, nessa região, é a região da Tríplice Fronteira. Tem Uruguai, Argentina e Paraguai. No caso aí, da independência do Uruguai que nós estamos falando. O Brasil entrou em guerra pela questão da independência do Uruguai, até porque o Uruguai já foi colônia portuguesa desde 1816 até 1825. Então, o Uruguai, que era colônia do Brasil nesse período. Próximo questionamento, 10. A Noite da Agonia. Eu já falei disso para vocês no slide anterior, no vídeo anterior, né? Mas vamos lá. Deixa eu completar aqui, né? Tudo. A Noite da Agonia, deu até um soninho aqui. Teve relação imediata com a dissolução da Assembleia Constituinte, a Guerra da Cisplatina, a morte de Líbero Badaró em São Paulo, a luta entre brasileiros e portugueses logo após a volta de Dom Pedro I a Minas Gerais, ou a abdicação de Dom Pedro I. Não pode ser abdicação porque ele abdicou do cargo tranquilamente, sem nenhum problema. A luta entre brasileiros e portugueses logo após a volta de Dom Pedro da cidade de Minas Gerais não foi a Noite da Agonia, não. Foi outro episódio que recebeu o nome de Noite das Garrafadas. A morte de Líbero Badaró em São Paulo foi que culminou também no fim do governo de Dom Pedro I. Então, a Noite da Agonia tem a ver com a dissolução da Assembleia Constituinte no ano de 1823, ok? Essa é a resposta correta, a letra A, marca aí. Tá aí, vamos falar mais uma questão de Confederação do Equador. E essa daí, pelo jeito, parece ser uma questão um pouco mais elaborada. Tirar meu rostinho do meio aqui, ó. Pronto, melhorou. Confederação do Equador, Manifesto dos Revolucionários. Então, os revolucionários da Confederação do Equador que escreveram esse manifesto. Brasileiros do Norte. Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador.
que descaradamente escravizar-vos, nossa, que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à coroa por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual. O texto dos Confederados, de 1824, revela o momento da insatisfação política contra. Ali está muito fácil. A extinção do poder legislativo pela Constituição de 1824 e a sua substituição pelo poder moderador. Essa é a resposta correta, ok? Vou logo marcar para ti. Nós vamos comentar, né? Mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que dava aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento, que só era possível aos portugueses. Mentira, tem nada a ver com o manifesto. O manifesto foi um manifesto direto reclamando contra Dom Pedro I, tá? A atitude absolutista de Dom Pedro I está correta, se fosse isso. Que dissolveu a Constituição de 1823 e outorgou uma nova Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. Poderia ser essa, mas não é. Ok? Para a próxima. Bem, essa atitude absolutista de Dom Pedro I é a letra C a resposta. Eu marquei A, o burro. Essa atitude absolutista de Dom Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 23 e outorgar uma nova Constituição, dando a ele o poder máximo, o poder moderador, desagradou demais os confederados do Rio Grande, os confederados da revolta da Confederação do Equador. A resposta, portanto, é aqui, ó. É a letra C. Houve um errozinho meu aí, ó. Deixa eu voltar lá novamente. Essa letra aqui é a resposta, tá? Atitude absolutista de Dom Pedro ao dissolver a Constituinte em 1823 e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador, ok? Essa era a revolta dos que fizeram a Confederação do Equador. Vamos passar aqui o slide, ok? Deixa eu tirar essa linhazinha aqui, beleza? 2. O episódio conhecido como Noite das Garrafadas. O que foi? Foi uma briga entre portugueses e brasileiros que estava relacionada com o quê? Por que brasileiros e portugueses lutaram com garrafas? Por que os caras quebravam garrafas no meio da rua e estavam se matando, cortando o gogó um do outro, pescoço um do outro? Por que eles fizeram isso? Quais os motivos, ou qual o motivo dessa situação? Por que ocorreu essa noite da garrafada? Né? Essa é a pergunta que está pedindo aí no texto. Ó. Ela aconteceu porque houve uma promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte? Não, não tem nada a ver. A instituição da tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre portugueses e brasileiros, também não tem nada a ver com a Noite das Garrafadas. Descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas de saneamento de Oswaldo Cruz. Isso daqui nem se encaixa nesse período, porque Oswaldo Cruz só vai ser falado no nome dele em 1904, na Revolta da Vacina. A manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade Colunas do Trono, que apoiavam no Pedro I. A verdade é que brasileiros e portugueses entraram em luta corporal no Rio de Janeiro, quando Dom Pedro I voltava de uma viagem
que ele tinha feito até Minas Gerais. Então eles saíram no pau, meu amigo. E naquela época era garrafa de vidro, não tinha esse negócio de garrafa de plástico, não tinha essa história de tomar corote, não. Era cachaça mesmo, bagaceira. Aqueles galão de cantina da Serra de 5 litros. Tu já pensou levar ali uma garrafada de um galão de 5 litros de vinho, mano, velho? Se tu não morrer, tu vai ficar mongoloide a vida inteira, porque é uma lapada muito seca, não é não? Diga pra mim, meu irmão. Então a resposta é a letra D de dinossauro, como sempre. Beleza? A manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à Sociedade de Colunas do Trono, que apoiavam Dom Pedro II, um bando de puxa-saco, Aspone, assessor para porra nenhuma. Existe esse tipo de assessor para diversos candidatos políticos, etc. Vamos lá ver essa questão aqui, ela é bem grandinha, da Unifor, Universidade de Fortaleza. Termos da abdicação de Dom Pedro I. Então, que ele escreveu para abdicar o trono. Deixa eu puxar um pouco aqui, beleza. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que ei muito voluntariamente abdico na pessoa de muito amado e prezado filho, o senhor Pedro Alcântara, Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do império. Os fatos que conduziram à abdicação de Dom Pedro I. Que fato conduziu à abdicação deste imperador? O que aconteceu no Brasil para que ele abdicasse ao trono? Coisas do exterior? Coisas do Brasil? É isso que ele está perguntando aqui nessa questão. A repressão aos revolucionários da Confederação do Equador e a incorporação da Guiana Francesa e a outorga da Constituição não pode ser, porque a Guiana Francesa não foi anexada ao Brasil no período do governo do Dom Pedro I. Preste bem atenção nisso e cuidado para que você não venha errar. Tá certo? Ela foi anexada ao Brasil no governo de Dom João VI. Favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento dos portugueses, dívida externa elevada com a Guerra da Cisplatina e falência do Banco do Brasil. Até a metade está correta. Mas quando fala favorecimento de comerciantes brasileiros, eu me arrepio todo, porque Dom Pedro era português, e os portugueses favoreciam os seus compatriotas. C. Repressão aos revolucionários da Confederação do Equador. Perda da província da Cisplatina e falência do Banco do Brasil. A C é que está mais correta, tá certo? Mas vamos ver a D. Perda da província da Cisplatina, certo? Dissolução da Assembleia Constituinte e punição exemplar aos pistoleiros que mataram Líbero Badaró. Nada a ver. Quem matou Líbero Badaró até hoje queremos saber. É um assunto que não foi resolvido. Ok? Muitos acreditam que ele tenha sido assassinado a mando do imperador Dom Pedro I. Hoje eu posso falar isso, né? Passaram-se 300 anos aí, eu não tenho mais problema nenhum em falar isso. E é controle das finanças nacionais, respeito ao Constituinte, ou tadinho, que elaboraram a primeira Constituição em favorecimento aos comerciantes brasileiros. Com certeza, galera. Vamos lá na C? A resposta é a letra C. A repressão aos caras que participaram da Confederação do Equador. Perda da Cisplatina, que gerou uma crise econômica ferrada no Brasil, acabando falindo o Banco do Brasil, o banco mais antigo que existe no Brasil. O dinheiro que foi arrecadado para essa guerra foi exorbitante, tá? Muitos soldados foram para lá, meu amigo. Muitos soldados foram para lá. O Brasil não tinha nem exército, teve que contratar milícias para lutar nessa guerra. Porra, isso é caro. Custa caro manter um soldado em um campo de batalha. Não é para qualquer país. Não é à toa que a receita americana, estadunidense para a guerra é 1 trilhão, não é bilhão, não, é tri.
3 vezes, 1 trilhão, mano, de dólares por ano para manter a rapaziada forte, animada, com equipamentos de ponta, se alimentando toda hora, porque o soldado deve comer entre 3 a 4 vezes ao dia, perdão, deixa eu levantar um pouco aqui. Então era isso, tá? Letra C de coração. Repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, perda da província da Cisplatina e a falência do Banco do Brasil, que é o banco mais antigo que existe no país, foi criado por Dom João VI em 1808. Mano, velho, tem tempo esse banco, hein? Pena que o atendimento dele seja uma porcaria. Mas vamos lá, 4. Tirar minha cara aqui do meio novamente, que ela atrapalha aqui só, né? Essa carinha de bebê. Bebê da mamãe. Quem é o bebê da mamãe? Vamos lá. Com a abdicação do imperador Dom Pedro I, em 1831, o fracasso do primeiro reinado tomou corpo. Com relação a isso, considere os fatos abaixo. A imigração europeia para o Brasil ocorrida nesse período foi um fator de fracasso do primeiro reinado? Creio que não. Não tem nada a ver. A eclosão da Guerra da Província da Cisplatina, de 1825 a 28, contra as províncias argentinas, a qual consumiu recursos do Estado em formação, e cujo principal resultado foi a criação da República Oriental do Uruguai. Essa daí tá beleza, hein? A indisposição do imperador nas negociações com os deputados das províncias do Brasil, que levou ao fechamento das Assembleias Constituintes em 12 de novembro de 1823 e a imposição de uma Carta Constitucional em 24. 4. A queda do gabinete dos Andrada, os irmãos Andrada e Silva, que levou o imperador a se cercar de inúmeros portugueses egressos de Portugal, ainda ao tempo do governo de Dom João VI. Tiveram influências diretas no desfecho do primeiro reinado. Vamos ver qual é a resposta. É a 1, a 2, 3 e 4. Realmente, Dom Pedro I, ele demitiu os irmãos Andrade e Silva do gabinete e também do Ministério das Finanças, né, da Fazenda. Inclusive, o José Bonifácio de Andrade e Silva passou um tempinho amargando na cadeia. Né? Dom Pedro I mandou prender José Bonifácio de Andrade e Silva. Ok, galera? Uma questão um pouco complexa para você que gosta, né? De queimar neurônio e pestana, tá aí. 5. Está dizendo aí, ó, sistema eleitoral brasileiro aí na época. Estabelecia o voto censitário. Essa afirmação significa, o que é voto censitário, gente? Eu já falei para vocês, é uma coisa tão simples de guardar. Censitário, desculpa, nada mais é do que aquele voto em que apenas os que têm condições financeiras, ou um determinado número de terras, ou um determinado número de escravos, ou um determinado número de fazendas, e etc. O voto é o tipo de voto que somente quem tinha dinheiro podia votar. Então tá ali, ó. Sufrágio era indireto no que se refere a eleições gerais. B. Para ser eleitor era necessário possuir uma determinada renda anual. C. As eleições eram efetuadas em 2 turnos sucessivos. D. O voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres. E E. Por ocasião das eleições, realizava-se o recenseamento geral da população. Gente, olha, opa, o que eu fiz aqui, maninho velho? Eu tô voltando, né? Calma aí. A resposta é letra B, entenderam? Para ser eleitor, tinha que ter no mínimo 100 pés, ou 200, 300 pés de mandioca plantada, não sei.
Para ter 100 pés de mandioca, cada pé tem uma distância de 1 metro para outro. Imagina, 100, tinha que ter um terreno gigantesco para ter esse tanto de mandioca, ok, galera? É isso aí, professor Tiago na área. Um abraço para todos. Vamos daqui a pouco para o próximo vídeo, ok?